Nós voltamos com o nosso CBN Cascavel e, claro, falando um pouco mais a respeito deste Fórum de Educação Ética de Família que foi realizado em Cascavel e que nos brindou, né, nos trouxe aqui pensadores, gente que está aí debruçada sobre as leis, sobre planos de ensino, enfim, estão aí analisando de que forma as nossas escolas estão se comportando no momento de formar as nossas crianças, no momento de instruir os nossos filhos. Hoje nós temos a alegria de ter aqui na CBN o advogado, o procurador do Estado de São Paulo, ex-assessor do Supremo Tribunal Federal e criador e coordenador do site escolasempartido.org, que você terá aqui os endereços, os contatos todos aqui numa postagem da no nosso site, cbncascavel.com.br, todos os contatos do Dr. Miguel Najib. Obrigado, doutor, pela sua presença aqui na CBN e para falar de um tema aqui tão importante para todos nós, que é o cuidado que se deve ter aí com os nossos filhos. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui para tratar desse assunto que interessa a todas as pessoas, interessa às famílias, aos pais, aos estudantes e também aos professores. Bom, doutor, nessa relação aqui, família e escola, está havendo interferência? O que a gente tem percebido aqui nesse fórum, durante esses dias de discussão, são algumas denúncias de que a escola tem extrapolado os seus limites no momento de levar o conteúdo, levar a informação aos nossos filhos? Isso tem ocorrido com uma frequência impressionante. A escola tem usurpado, e eu quando digo escola, eu me refiro não apenas não, obviamente, a pessoa jurídica, estou falando de indivíduos que, exercendo as suas funções, usurpam a autoridade moral dos pais sobre os seus filhos. Isso é muito grave porque acaba solapando, como eu disse, a autoridade que um pai precisa ter para poder dar uma boa formação aos seus filhos. Isso é muito sério, tem acontecido com uma frequência impressionante e isso é uma prática ilegal, é preciso deixar claro isso. Essa prática, a usurpação do direito dos pais sobre a educação moral dos filhos, ofende um tratado internacional sobre direitos humanos, do qual o Brasil é signatário. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos garante aos pais o direito a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Essa ação, ela não é casual, ela é orquestrada, ela é planejada, doutor? Certamente. Isto é uma orientação que parte do governo federal, do Ministério da Educação e do Ministério da Educação, do MEC, parte das secretarias de educação e também da Unesco. A Unesco tem um papel muito importante na difusão desse comportamento. A Unesco e os governos nacionais, estaduais, municipais e o governo federal incentivam o professor a promover uma determinada agenda moral, ou seja, em sala de aula. Ou seja, eles incentivam o professor a cometer uma infração à lei. O que é que se pretende com isso? O que é que esse governo está querendo com essa doutrinação? Reengenharia social. O que eles querem é implantar uma nova escala de valores. Isto parte da Unesco. A Unesco transmite esta agenda para os governos nacionais e os governos nacionais, por sua vez, transmitem essa mesma agenda aos governos locais. Isso inclui, por exemplo, a pretexto de se combater a homofobia, o que se faz, esse é apenas um dos exemplos, a pretexto de se combater a homofobia, o que se faz é promover determinados comportamentos sexuais. E se usa a sala de aula para fazer isso. Foi diante dessa ameaça que nasceu a Escola Sem Partido? O que é isso? Por que motivou o senhor a entrar nessa luta? Olha, o Escola Sem Partido ele surgiu em 2004, a partir de um problema que eu tive com a minha filha mais nova. Na época ela estava na 7ª série do ensino fundamental. Ela tinha um professor de história, a quem eu já conhecia porque havia sido professor de outro filho meu, e eu sabia que era um professor que tinha orientação de esquerda, como costuma acontecer. Os professores de história, em geral, têm têm preferências políticas bastante identificadas com a esquerda. Pois esse professor, um dia, durante uma aula, comparou São Francisco de Assis a Che Guevara. Eu fiquei bastante aborrecido com aquele fato, porque já conhecia o professor, sabia que ele tinha essas práticas em sala de aula, então eu decidi escrever uma carta aberta a esse professor e fui distribuir cópias dessa carta no estacionamento da escola. Isso aconteceu em 2003. A escola reagiu de uma forma, eu distribuí mais ou menos uns 300 exemplares.
E a escola me chamou para conversar, negou que aquilo estivesse acontecendo. Os alunos reagiram contra mim, em vez de aproveitarem aquele fato que eu estava revelando para cobrar satisfações do professor, ficaram a favor do professor, contra mim. Graças a Deus, a minha filha não foi hostilizada, mas eu fui bastante hostilizado pelos estudantes e eu fiquei absolutamente chocado com a reação que aquilo havia provocado. Eu percebi que aquelas crianças estavam reagindo como vítimas da síndrome de Estocolmo. É um fenômeno bastante que quem não conhece, procure conhecer sobre a síndrome de Estocolmo. Então eu resolvi, a partir desse momento, eu conheci uma experiência... um site americano que tratava deste assunto. Eu falei, bom, eu também vou criar aqui um site que trate da questão da doutrinação, do uso político e ideológico da sala de aula. E foi o que eu fiz em 2004, entrou no ar o site Escola Sem Partido, e nós iniciamos ali um movimento contra a prática da doutrinação política e ideológica em sala de aula e contra a usurpação do direito dos pais de dar aos seus filhos a educação moral que eles acham que seja a mais correta. O senhor fala em direito. Toda essa luta está amparada na Constituição? Perfeitamente. Nós não defendemos nenhum ponto de vista que não esteja perfeitamente ancorado na Constituição Federal. É a Constituição Federal que garante a liberdade de consciência e de crença dos alunos. É a Constituição Federal que garante o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado. E é um tratado internacional sobre direitos humanos, quer dizer, uma regra que está hierarquicamente acima da lei ordinária. Isso é importante, é um detalhe jurídico, mas é importante. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela só está abaixo da Constituição Federal. Então, todas as leis editadas pelo Congresso Brasileiro devem obediência a esse tratado internacional. E ele assegura, com todas as letras, o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Bom, nós temos contato com alguns professores e esse fórum foi muito importante para isso, porque um fórum que aconteceu em Cascavel, para quem não esteve lá, organizado pela Associação de Famílias de Cascavel, trouxe professores, diretores de escolas, e eles nos disseram assim, olha, tudo aquilo que nós temos aqui como base para ensino, para formular as nossas aulas, o conteúdo, tudo aqui na escola, está fundamentado em cima de um plano marxista, de uma análise marxista. Isso ocorre em Cascavel, segundo eles, isso ocorre em diversos municípios da nossa região e nos contaram que acontece também em outros estados e em outras regiões. O senhor tem conferido isso? A base realmente para que esses professores tenham lá para organizar suas aulas, ela já está fundamentada aí numa teoria marxista? Veja só, qualquer documento emitido por um órgão público no Brasil, por uma Secretaria de Educação ou por um Conselho Estadual de Educação, estadual ou municipal de educação, qualquer documento que imponha uma ideologia como sendo oficial, como sendo de ensino obrigatório no sistema de ensino, é inconstitucional. Porque a sala de aula, não existe um outro adulto dentro da sala de aula, a não ser o próprio professor, que tem autoridade sobre os alunos, que tem poder, não de vida e de morte, evidentemente, mas que tem bastante poder sobre os alunos. Ele aprova ou reprova os alunos. Então, aquela autoridade, ela não é absoluta. O professor, sempre como funcionário público que ele é, o professor age e deve agir dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei. Correto? E ao informar o estudante quais são os parâmetros, ele certamente vai saber como se defender. Então, se ele perceber que ele está sendo vítima de doutrinação, ele vai apontar para o cartaz. Professor, o senhor está descumprindo, o senhor está fazendo propaganda política dentro da sala de aula. Professor, o senhor está com a camiseta do partido tal. Professor, esse bonezinho aí que o senhor está usando não é do partido. Entendeu o que eu quero dizer? Então, o professor será confrontado com os deveres previstos no cartaz. É claro, isso vai incomodar? Certamente. Os professores que desobedecem à lei ficarão bastante incomodados com a presença do cartaz na sala de aula. Os demais, obviamente, não terão do que reclamar. Como é que o senhor tem sido tratado em função de mexer com toda essa estrutura? Porque agindo contra a atitude de um professor, né? O senhor teve a escola toda contra, os alunos contra, e agora, mexendo numa estrutura que está aí, né? Enraizada dentro das nossas escolas, sendo praticada livremente hoje, e de repente denunciada assim com tanta veemência. Como é que tem sido a reação do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação, de professores, diretores de escolas?
há dois tipos de reação. Ou eles fingem que nós não existimos, é o caso do MEC, por exemplo. O MEC simplesmente finge que o Escola Sem Partido não existe, embora seja um movimento já nacionalmente conhecido. E os professores, individualmente, alguns, aqueles que adotam as práticas que nós condenamos, ficam muito bravos conosco. Então, hoje mesmo, durante o fórum, alguns professores reagiram de forma até agressiva contra a exposição que eu estava fazendo. E reagiram contra mim, como se eu tivesse sido o autor daquelas normas que eu apenas apresentei aos professores, não é? E, no fundo, é a Constituição Federal que estabelece aquilo. Portanto, a revolta desses professores é uma revolta contra a Constituição e não contra mim, que estou apenas apresentando o que a Constituição diz, não é? Então, existe muita incompreensão. Eu percebo que a imensa maioria dos professores, de boa fé, são professores extremamente bem intencionados, desconhece esses limites da atividade docente. E eles ficam surpresos quando a gente apresenta, mas entendem. Quem não entende são os militantes. Aqueles professores que usam a sala de aula para doutrinar, para fazer a cabeça dos seus alunos. E esses aí realmente têm muita dificuldade há muita dificuldade de diálogo com esses professores. Isso acontece também, né, professor, porque muita gente acabou terceirizando a formação dos seus filhos, acabou entregando aí para uma escola pública a formação, está distante aí da vida escolar, da vida de um filho. E também por conta da falta de informação sobre leis, sobre direitos, né? As pessoas acabam não sabendo de tudo isso e acabam não entendendo que podem recorrer, que podem brigar, que podem exigir ali que os direitos dessa criança e dessa família sejam respeitados. Qual é a saída, quais são os caminhos? Está fácil hoje para conseguir essas informações, para estar embasado com ferramentas para poder também entrar nessa luta e defender a educação dos nossos filhos? Não, certamente. Hoje em dia, a informação é o que não falta. Basta a pessoa procurar. O Escola Sem Partido, que é o www.escolasempartido.org, tem lá um volume bastante grande de informações sobre este assunto. O Escola Sem Partido é o único site em língua portuguesa inteiramente dedicado ao problema da doutrinação política e ideológica nas escolas. As famílias terceirizam a educação dos seus filhos? Algumas certamente. E é lamentável que isso aconteça. Mas nem todas. Então, numa sala de aula de 40 alunos, se houver 10 alunos cujas famílias tenham terceirizado a educação deles, isso não justifica que o professor vá assumir a paternidade moral da classe inteira. Porque se ele fizer isso, os 10 pais que terceirizaram não vão se importar, mas os 20 ou 30 se importarão e não vão aprovar que o professor faça isso. E o professor não tem direito de fazer isso, não é? O professor deve transmitir o conteúdo previsto no seu programa de ensino, desde que este conteúdo não contenha nenhuma usurpação ao direito dos pais com relação à educação moral dos filhos. E desde que este conteúdo também não contenha nenhum elemento que possa ferir o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado. Nós já temos aí ações na justiça, já gente brigando na justiça contra o que se pratica dentro das escolas? Eu acho que isso vai acabar acontecendo. Ainda não tenho notícia de nenhuma ação judicial contra escolas ou contra professores. Mas na medida em que os pais dos alunos tomarem conhecimento, entenderem a mecânica da lei, entenderem os limites da atividade docente, eles certamente não se calarão. Eles tenderão, acredito eu, a cobrar na justiça que os seus direitos, direitos de pai e os direitos dos filhos deles sejam respeitados. E é importante também, Tapia, que os políticos percebam o que está acontecendo. Porque, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, o sistema de ensino está sendo usado contra a democracia. Ele está sendo instrumentalizado com o objetivo de desequilibrar o jogo político em favor de um dos competidores. E nós sabemos, todo mundo sabe, qual é o competidor que está ganhando com isso. Então, os políticos, aqueles que não se identificam com a agenda ideológica, com os valores ideológicos que estão sendo transmitidos nas escolas hoje, esses políticos deveriam ficar atentos, porque eles estão sendo sabotados dentro do sistema de ensino. Ou seja, a máquina do Estado está sendo colocada
a serviço dos seus concorrentes, das pessoas que competem com eles dentro da luta política. Isso é muito sério, porque isso é uma sabotagem à própria democracia. Doutor Miguel Najib, falando com a gente aqui no CBN Cascavel, a gente teria aqui que ter uma semana para a gente aprofundar ainda mais esse assunto, conversar, muito que ser falado, mas eu acredito que o que o senhor nos trouxe já é o suficiente para haver uma incomodação aí do outro lado, né? De professores, diretores de escolas, revisar esse conteúdo que está sendo aplicado, mas principalmente os pais, né? Para que conversem com seus filhos, analisem esse material que está chegando em casa, essas tarefas que são feitas em casa, para saber realmente o que eles estão aprendendo na escola. Acredito que já foi aí uma provocação bastante interessante. Eu quero agradecer a sua presença aqui no CBN Cascavel, parabenizar pela luta, viu? E quero divulgar aqui, né? O escolasempartido.org é um site importantíssimo aqui. Lá tem muita informação, né? Para que as pessoas continuem se informando e possam também participar dessa luta, não? Certamente. E no Facebook também, nós temos uma página no Facebook, procurem, na verdade há mais de uma página com o nome Escola Sem Partido. São admiradores do trabalho que nós fazemos que tiveram essa iniciativa. Mas há uma página do Escola Sem Partido oficial, podem procurar, tem muita informação lá. Eu quero dizer mais uma última coisa, que sem coragem não se muda essa situação. E essa coragem, ela deve ser necessária aos pais, aos estudantes e aos políticos. Então, essa situação vai continuar como está se não houver coragem dessas três pessoas. Os pais, para defender os seus filhos, para defender a sua autoridade moral sobre os filhos, dos estudantes, para defender a sua própria liberdade de consciência e dos políticos, para defender a democracia. Obrigado pela presença, bom trabalho. Essa entrevista está indo na íntegra para o nosso site cbncascavel.com.br para você ouvir, refletir, compartilhar. Daqui a pouco nós voltamos.